Do Orçamento do Estado tem, quem lê, na parte do relatório que tem a ver, pronto, lá com as medidas que se vão tomar e as verbas que aí vão ser consignadas às várias rubricas que têm a ver com os vários setores, fala-se a certa altura que este é um orçamento que tem medidas de valorização para criar maior atratividade para a profissão docente. Para valorizar e criar atratividade à profissão docente é preciso, não apenas no plano social, claro, no plano profissional também, mas no plano material, investir na profissão, nomeadamente ao nível de carreiras, combate à precariedade, etc. Depois, quando olhamos nos vários ministérios para aquele que é o reforço de verbas em pessoal, vou-vos só dizer: na agricultura há um reforço de 4,9% e tudo isto está bem, quer dizer, nós estamos de acordo, aliás, achamos que provavelmente é insuficiente, o que eu agora vou dizer é insuficiente, só que nós não dominamos a área para saber o que seria a suficiência. Seja como for, destacamos o seguinte: na agricultura há um reforço de verbas em pessoal de 4,9%, na saúde de 6,3%, na cultura de 8,2%, no ensino superior e ciência de 10,6%, no trabalho e segurança social de 11,7%, na economia e no mar de 13,5%, no ambiente 17,5%, nas infraestruturas 20,1%, na habitação 168,7%. Nos educadores de infância e professores do ensino básico e secundário, o aumento em verbas para pessoal é de 3,5%. É o mais baixo deles todos. Não estou a dizer que é suficiente no resto, provavelmente não será. Na saúde já percebemos que não é, noutras áreas, na cultura, noutras. Nos professores é termos mais do mesmo. E se nos lembrarmos que 3% é a chamada atualização salarial que vão ter os trabalhadores da administração pública, significa que, efetivamente, para aquilo que o Governo chama de valorização e criação de condições de atratividade, o Governo deixa ou atribui 0,5% a mais do que o ano passado. Já lá vamos em relação a essa matéria. Mas isto acho que demonstra bem o que é que o Governo do Partido Socialista, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, Ministro da Educação, do Sr. Ministro das Finanças e dos outros ministros todos, consideram como prioritária em ter a prioridade que dão à educação, a prioridade que dão e a importância que atribuem aos professores e aos educadores. E lembrar que aqui já não estavam o ano passado as verbas com pessoal não docente, portanto, isto é pessoal docente. Os governos do Dr. António Costa já têm feito e fizeram de tudo para isolarem os professores, quer no plano político, quer no plano da opinião pública, em relação àquela que é a mais do que justa reivindicação dos professores, a recuperação do tempo de serviço que trabalharam e lhes continua a ser roubado. Em 2 de julho de 2018, o Primeiro-Ministro afirmou que tinha de optar entre o IP3 e os professores. E optou pelo IP3, mas afirmou isto numa clara intenção de virar as populações contra os professores, dizendo que ao reivindicarem a contagem do seu tempo de serviço, os professores estavam a pôr em causa a requalificação de uma obra que por acaso continua por fazer. Em 3 de maio de 2019, o Primeiro-Ministro António Costa ameaçou demitir o seu governo se a Assembleia da República aprovasse a recuperação do tempo de serviço. Fez com isso com que o PSD e o CDS recuassem numa posição de compromisso até que já tinham tomado na altura. Depois, em 2020, 21, 22, foram vários os momentos em que o Governo reiterou a sua posição de retirar aos professores 70% do tempo de serviço congelado, 9 anos, 4 meses e 2 dias, dos quais, ficando os 2.393 dias que agora estão por recuperar, significa que estão por recuperar 93% dos dias dos últimos 7 anos.
Portanto, em 2.557 dias, na totalidade, 2.393 estão por recuperar. Falando apenas dos últimos 7 anos, pois os 2 anos, 9 meses e 18 dias já recuperados resolveram o primeiro congelamento e 7% destes últimos 7 anos, é falso o que afirmam os governantes de que a situação nos professores seja semelhante aos restantes setores da administração pública. Nos restantes setores, dos 7 anos congelados, foram recuperados 7 anos. Dos professores, dos 7 anos congelados, não foram recuperados 6 anos, 6 meses e 23 dias. Esta é a verdade. Há exceções na administração pública, poucas exceções em pequenos setores, importantes e que também devem merecer a recuperação do seu tempo de serviço, mas não é verdade que a recuperação do tempo de serviço dos professores significaria ou se traduziria numa quebra de equidade de outros setores para com os professores. Mais recentemente, no dia 2 de outubro, primeiro dia da Semana Europeia dos Professores, António Costa afirma em entrevista na televisão que o Governo não irá recuperar o tempo de serviço e recupera a questão da equidade dos outros trabalhadores que a perderiam em relação aos professores. Na véspera do Dia Mundial do Professor, o grupo parlamentar do PS chumbou todas as iniciativas parlamentares, e não eram só em relação ao tempo de serviço, que iam no sentido da valorização da profissão docente. Fosse sobre tempo de serviço ou sobre outra coisa qualquer, sobre precariedade, sobre horários de trabalho, tudo. O Partido Socialista, qual cilindro, esmagou todos os projetos de resolução ou de lei que apareceram na Assembleia, apresentadas pelos mais diversos partidos. Consideramos esta mais uma falta de respeito do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o do Governo, e que, dissemos, era uma postura que deveria envergonhar os deputados desse grupo parlamentar, em particular os professores. O senhor deputado Porfírio Silva reagiu dizendo que essa era uma afirmação populista. Nós compreendemos os incómodos do senhor deputado. É pena que ele não compreenda que os professores se sentem traídos e tramados pelo voto que o grupo parlamentar do Partido Socialista teve neste dia e tem tido ao longo do tempo, chumbando toda e qualquer proposta que vá no sentido da valorização da profissão docente. Ontem, 12 de outubro, o Sr. Ministro das Finanças afirmou, numa entrevista, numa das rádios do nosso país, que não cede em função de setores, no caso os professores, só porque têm organizações com forte poder vocal. Nós sobre isto já cá voltaremos. Ao mesmo tempo, ontem, fonte do Ministério das Finanças veio afirmar, e agora recuperando a lógica que teve o Sr. Primeiro-Ministro, ou quando falou no IP3 ou nos professores, veio recuperar esse discurso de tentativa de isolamento dos professores para dizer que, bom, a opção era entre o tempo de serviço dos professores ou descidas no IRS, e que sobre isso nem tiveram dúvidas. Portanto, é permanentemente uma tentativa de virar contra os professores a opinião pública, contra os professores os portugueses. Isto é uma coisa absolutamente incompreensível, inadmissível e que realmente deixa os professores indignados a um ponto que depois os leva e bem a desenvolverem as lutas que desenvolvem. Os professores não aceitam, nunca aceitarão esta desconsideração e desrespeito de que são vítimas por parte do Governo e da sua maioria absoluta. Relativamente ao Orçamento do Estado, nós distribuímos um texto que os senhores jornalistas já têm e que é claro na apreciação que fazemos relativamente ao que esta proposta para a educação significa. É a educação em serviços mínimos.
A proposta de Estado, de Orçamento de Estado para a Educação tem um aumento de 5,7%. Grosso modo, é o valor da inflação previsto para este ano. Ou seja, o próximo ano vai ter reposto o nível de subfinanciamento que tivemos este ano. A inflação prevista é de 5,3% até ao final do ano, se calhar até será ligeiramente superior, porque há determinados bens e serviços que estão muito acima do que era suposto e, portanto, se vamos ter uma inflação de 5,3% e uma atualização de 5,7%, de uma forma geral, ela fica ela por ela. Lembrar também, que é importante, porque a vida não começa hoje, vem de trás, que o ano passado tivemos uma inflação de 8,1% e um decréscimo de 7,6%. Há aqui uma diferença de 15%. O Governo justificou com a transferência dos funcionários não docentes, trabalhadores não docentes, para os municípios. Isso não justifica uma redução de 15%. Depois, dizer que o salário dos professores líquido cada vez mais reduzido. O economista Eugénio Rosa fez um estudo, utilizando, e que nós podemos disponibilizar também, utilizando os dados divulgados pela DGAEP, referentes às remunerações base média dos professores, concluindo, de acordo com os dados oficiais, portanto eu repito, da DGAEP, que sem contar com o roubo de tempo de serviço, entre o dia 1 de janeiro de 2022 e o final de abril de 2023, nem sequer é em 2 anos, é num ano e 4 meses, os professores docentes do ensino básico e secundário e pré-escolar perderam no seu salário real líquido 13,3% num ano e 4 meses. Já agora dizer que ele também faz um estudo para os docentes do ensino politécnico e do ensino universitário que têm quebras respectivamente de 12% e de 9%. 13,3%. E é neste quadro que o Governo vem propor para uma inflação de 3,3% no próximo ano, uma atualização salarial de 3%. Ou seja, até nisto o Governo fica aquém dos 3,3%. Pode dizer-se por pouco, mas tem um déficit de 13,3% nos 2 anos anteriores. 2 anos? Não. Num ano e 4 meses. Vamos ver como ficará no final deste ano. Dizer, porque diz o Governo, que há 3,5% de uma variação de 3,5% em relação a gastos com pessoal, que já comparei no início da conferência de imprensa com os gastos dos outros setores. Ou seja, 185,4 milhões em pessoal a mais que no ano passado. Se considerarmos que 3% são consignados à chamada atualização salarial, que agora falei, isto significa que sobrarão qualquer coisa como 0,5%, ou seja, 26 milhões de euros. Portanto, com 26 milhões de euros, como é que o Governo vai conseguir dar resposta a todas as iniciativas que diz que quer tomar? E eu recordo quais são as que ali vêm, porque não vem lá, claro, a recuperação do tempo de serviço. Pagamento dos 3 índices salariais aos professores contratados a termo. Foi uma medida porque o Governo optou, porque tinha a vontade política de o fazer? Não foi. Foi obrigado pela Comissão Europeia a fazê-lo, porque estava a violar uma diretiva que impede a discriminação salarial de quem tem contratos a termo. É para pagar aos 8.000 docentes que vincularam este ano. É verdade. Porquê é que vincularam? Porque se lutou por isso, mas também porque a mesma diretiva impede o abuso da contratação a termo, que aliás continua a existir. É para pagar os estágios remunerados. À partida, no próximo ano, entrarão em vigor. Mas como é que com 26 milhões de euros paga isto? Não paga. O Ministério está a contar, como diz o povo, com o ovo no cu da galinha. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Porque está a contar com a verba daqueles que se vão aposentar. Portanto, vão-se aposentar e o dinheiro que vem desses dará para pagar, porque este não dá.
a estas coisas todas que estão aqui e que o Governo foi obrigado a fazer. Chama-se a isto gestão de merceeiro e, portanto, faz-se a contita a ver o que sai e depois o que sobra. Não há investimento nenhum na valorização e na criação de condições de atratividade para a profissão docente. Portanto, no tempo do digital, da desmaterialização, temos um governo que, para os professores e para a educação, continua com o lápis atrás da orelha, a fazer assim as contitas, a ver o que é que sobra daqui e daquela, quando deveria investir numa profissão que cada vez perde mais profissionais, precisamente por falta de atratividade. Depois, dizer também que, no que diz respeito à carreira, esta proposta não prevê não só recuperar algum dia dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, como não aponta para a eliminação das vagas ao 5º e 7º escalões, nem revoga as cotas na avaliação de desempenho. Nós sabemos que o tal acelerador, que nós chamamos, porque é na verdade um aspirador, prevê criar vagas supranumerárias para professores poderem passar ao 5º e 7º escalões, desde que tenham estado a trabalhar o período dos últimos 7 anos, os 7 anos de congelamento na íntegra. É preciso dizer o seguinte: a maior parte destes professores já passaria. Aliás, tivemos uma reunião técnica ontem onde confirmámos isto. Todos os professores abrangidos pelo Decreto-Lei 74, o tal do acelerador, como chama o Ministro, que apanharem vaga normalmente, não vão ter vaga supranumerária, vão ocupar as vagas que poderiam ser deixadas para outros professores que não são abrangidos pelo Decreto-Lei. E, portanto, os professores que efetivamente vão apanhar vaga supranumerária para avançarem para o 5º ou 7º escalões serão os poucos que não teriam a vaga normal. E, portanto, a despesa acrescida que o 74, nesta matéria da dispensa de vaga, irá ter, é reduzida, porque os professores vão ocupar a vaga que já teriam em condições normais e sem decreto-lei. Portanto, apoio às rendas. Vai haver apoio às rendas. Nós dizemos que é preciso ver para querer, porque, como diz o povo ainda, e hoje não sei porque está-me a dar para isto, gato escaldado de água fria tem medo, não é? E, portanto, porquê é que nós estamos escaldados? Em 2020, o que é que dizia o Orçamento do Estado? Era que a promessa, que lá vinha, os professores mais velhos e com mais anos de serviço em regime de monodocência, educadores de infância e professores do primeiro ciclo, passarão a desempenhar outras funções que não as letivas. Não cumpriram. Ainda em 2020, previa-se a criação de incentivos à aposta na carreira em áreas do país e grupos de recrutamento onde a oferta de profissionais possa revelar-se escassa. Não cumpriram. Em 2021, era a implementação de um sistema de intervenção precoce e o alargamento da rede pública de educação pré-escolar. Não foi criado o grupo de recrutamento de intervenção precoce e não foi alargada a rede pública de educação pré-escolar. Até foram fechados alguns estabelecimentos. Ainda em 2021, surgiam as promessas como as de avaliar e melhorar o modelo de AEC, rejuvenescer a profissão docente, permitir a conciliação entre a vida profissional e familiar e até remover o amianto das escolas. Nada disto foi feito. Claro, em 22 e 23 não prometeram nada para não falhar, mas agora põe aqui, cá está, esta coisa das rendas para quem estiver a mais de 70 km colocado e a renda obrigar a um esforço superior em termos do seu salário e líquido superior a 35%. Eu diria o seguinte, aliás, estivemos aqui a ver que é o seguinte, quando se está numa zona e se fixa e se paga uma renda, ou uma casa que se está a comprar numa zona como Lisboa ou como Algarve, é indiferente vir de 70 km, de 50, de 20 ou até ter nascido lá, porque o valor da renda é igual para todos, ou seja, quem nasceu em Lisboa e está a pagar uma renda que lhe come metade do salário, não tem um desconto por ter nascido em Lisboa. E, portanto, o que até pode acontecer é que professores de Lisboa que estão em Lisboa e que não podem pagar a renda, se não tiverem qualquer apoio,
vão embora para outras regiões que sejam mais baratas. Até podemos ter uma coisa curiosa, que é a certa altura professores do Norte a virem para Lisboa porque têm apoio e pessoas de Lisboa a irem para o Norte para ver se também têm apoio. Até podemos ter aqui uma situação em que os professores, para poderem ter apoio e sobreviver com o pagamento dos custos da habitação, em vez de tentarem colocação junto à área de residência, onde pagam renda ou pagam uma mensalidade ao banco, claro, podemos ter os professores todos a passarem a concorrer para 70 km de distância de casa, 72, para tentarem terem apoios, porque se ficarem aqui não os têm. E, portanto, é isso que estamos a falar e é disso... Dá-me o texto. E é disso que nós temos aqui que dizer, que aquela medida, além de termos dúvidas de que elas vão ser aprovadas, temos também dúvidas em relação ao próprio teor da medida. E por isso a FENPROF vai apresentar ao Sr. Ministro da Educação uma proposta que vai no sentido de criar verdadeiros incentivos e apoios para quem foi colocado, estiver colocado, independentemente de ser ou não ser da região, para quem estiver colocado em áreas onde há carência de professores. Antigamente essas áreas eram as áreas do interior, onde ninguém queria ir porque eram muito distantes. Hoje são áreas onde há um turismo muito forte e onde, sobretudo, grandes áreas urbanas, onde os custos, não só da habitação, mas também da habitação, são muito elevados. Dizer que, para além disso, há outro aspecto que nós também não podemos deixar de destacar, que é o seguinte, e eu fui mais para a frente no texto, mas agora voltando só ligeiramente atrás, porque o texto que eu tinha aqui faltava umas páginas, que é o seguinte, dizer que o produto interno bruto que vai, o PIB do nosso país, normalmente as verbas para a educação são também consideradas na sua relação com o PIB. O produto interno bruto atualmente está em 2022, 242,3 mil milhões de euros. Isto é os dados oficiais. E prevê o Governo que aumente 2,2 em 23 e 1,5 em 24. O que quer dizer que em 24 o valor do PIB em Portugal será de 254 mil milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. Ora bem, se o Governo prevê atribuir 7.320 milhões, 7.320 milhões para a educação em 2024, isso significa que a educação representará 2,9% do PIB. 2,9% do PIB. Se juntarmos a educação, o básico e secundário, ao ensino superior e à ciência, fica em 4,3%, não passa disso. 2,9%. 3%, vamos ser simpáticos. As organizações internacionais, como se sabe, recomendam 6% do PIB para a educação. Estamos a meio, a menos de meio, que significa um subfinanciamento da educação, claro, dificulta a tomada de medidas. A OCDE já o ano passado tinha dito que em Portugal se gastava menos 1.500 euros por estudante do básico e secundário do que na média dos países da OCDE. Este ano, a OCDE veio dizer, no passado dia 12 de setembro, que em Portugal se mantém um subfinanciamento da educação, gastando-se menos 14% por estudante do que a média dos países da OCDE. O Orçamento do Estado para 2024 atualiza no valor da inflação, o que significa que este déficit ou vai manter-se ou até vai aumentar se os outros países, de facto, investirem mais na educação. E, portanto, isto é o que temos a dizer sobre um Orçamento do Estado, que efetivamente é um orçamento de estagnação, de continuada, ou que irá prosseguir num processo de desvalorização da educação e dos professores, dos seus profissionais, não só os professores, mas neste caso o que se consegue aqui ver são os professores e os educadores, porque os outros trabalhadores já foram passados para as câmaras e, portanto, não se consegue ver ali. Se tivermos em conta, para além deste orçamento,
que o Governo continua sem dar resposta à proposta que a FENPROF apresentou, que os 9 sindicatos apresentaram em março do ano passado, e que a FENPROF, aliás, em março do ano passado letivo, portanto, em março de 2023, e que a FENPROF apresentou em 1 de setembro deste ano escolar já. Portanto, março, os 9 sindicatos, 1 de setembro, a FENPROF. Proposta concreta de recuperação de tempo de serviço. Do Governo, 0. Sobre o período probatório da sua eliminação, do Governo, 0. Sobre falta de professores nas escolas, pedidos de dados e tentativa de uma discussão sobre os motivos que levam a que isto esteja a acontecer, o Governo não quer ouvir falar nisso. Proposta para a monodocência, que até já foi entregue aos senhores jornalistas, uma proposta aqui há tempo, numa reunião, e que agora nunca mais se ouviu falar nela, e que o Governo diz o Ministro da Educação, ao Secretário de Estado, na reunião, na penúltima, que enquanto não houver consenso no Governo, não há proposta. Pelos vistos, então, não há consenso. Horários de trabalho cada vez mais pressionantes para os professores. Mobilidade por doença, 0, nem sabemos o que é que vão ou não vão alterar, apesar de este ser um ano em que obrigatoriamente este despacho tem que ser revisitado, discutido, renegociado e supostamente alterado. Faltas injustificadas a professores que fizeram greve em março deste ano, vejam lá os meses que já lá vão, respostas do Governo, porque foram professores que fizeram greve que não tinham serviços mínimos da Frente Comum e que lhes injustificaram as faltas porque havia uma outra greve com serviços mínimos. O Tribunal já veio considerar ilegais esses serviços mínimos. O Ministério continua a não querer resolver este problema de injustificação de faltas. Face a isto, os professores têm todas as razões, todos os motivos para lutar. E, portanto, aquilo que nós iremos fazer para já é, segunda-feira, dia 16, iremos entregar em mão ao Ministro da Educação, em Almeirim, onde ele estará, a posição da FENPROF sobre o Orçamento do Estado para a Educação. No dia 17, terça-feira, durante a manhã, a partir da manhã, iremos reunir com as outras 8 organizações sindicais no sentido de procurarmos, em conjunto, ações que possamos desenvolver em convergência, em unidade, em torno destes objetivos, que são os dos professores, e contra este Orçamento do Estado. No dia 13 de novembro, e isto já era algo que nós tínhamos discutido com as outras organizações e, portanto, estava previsto, se fosse negativa a apreciação do Orçamento do Estado, dia 13 de novembro estaremos com as outras organizações, confirmaremos isso terça-feira, mas penso que é mais do que assumido, seja como for, a FENPROF estará, junto à Assembleia da República, numa ação de protesto de rua, ao mesmo tempo que o Ministro vai estar no Parlamento a defender este Orçamento de Estado para a Educação. 13 de novembro, a partir das 14h30. E porque os professores também são vítimas das medidas que penalizam todos os outros portugueses, a FENPROF decidiu também participar, aderindo e emitindo prévios de greve, para a greve de dia 27 de outubro de toda a administração pública. Decidiu ainda participar e apelar à participação na manifestação nacional convocada pela CGTP para Lisboa e para o Porto, nos dias 11 de novembro, tendo em conta que será precisamente também para protestar contra este Orçamento do Estado. Decidiu participar e apelar à participação dos professores e educadores na manifestação de dia 21 de outubro, próximo dia 21 de outubro, já, sábado ou na semana, convocada pelo Movimento Vida Justa. Admitimos outras ações e que vamos agora discutir com os colegas, que podem ir desde coisas simples, como, por exemplo, o Primeiro-Ministro diz que não recebe as organizações sindicais de professores por falta de agenda. Uma ação simples, vamos lhe oferecer uma agenda. É uma das possibilidades, até novos ciclos de greves por distritos,
manifestação nacional de tudo isto, mas como é evidente, a decisão hoje que aqui houve foi a de valorizar a convergência, e valorizar a convergência significa dia 17, com os outros sindicatos, encontrarmos um calendário de lutas que seja comum para os professores e educadores e também ouvir os professores, e por isso já começámos com reuniões em todas as escolas e agrupamentos do país que se estão a realizar. Não pomos de fora a hipótese de contactos para ações convergentes também, seja com os setores que o tempo de serviço não lhes foi contado, polícias, militares e pouco mais, como não pomos de fora a possibilidade de contactarmos e desenvolvermos ações convergentes com outro setor, com os profissionais de outro setor, que é dos mais atacados pelo Governo, que é o da saúde. E, portanto, também não pomos de fora a hipótese de profissionais de educação e profissionais de saúde podermos levar por diante a ação ou ações ou iniciativas em conjunto. Iremos, por isso, também contactar quer a FNAM, quer o CEP, para percebermos até que ponto é que podemos, tendo em conta que estes são os dois setores que o Governo mais tem vindo a não valorizar, de podermos levar por diante ações em comum. Agora, e assim concluo, uma coisa é certa: pode o Governo, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Ministro da Educação, podem vir tentar passar a ideia de que não vale a pena fazerem nada porque nós não vamos tomar medida nenhuma. Podem tentar vir dividir a opinião pública em relação aos professores, que, como se sabe, tem estado com os professores relativamente às suas reivindicações. Podem. Há uma coisa que eles não conseguem e que não podem, que é impedir os professores de lutar pelos seus direitos e pelos direitos das famílias, dos alunos e das escolas, porque só um verdadeiro investimento na educação e a valorização dos seus profissionais será só através de políticas que valorizem a escola e os seus profissionais é que será possível efetivamente cumprirmos uma das conquistas de Abril, que estamos agora a assinalar os 50 anos, a escola pública, e será possível darmos resposta a todas as crianças e jovens do nosso país. É lamentável que um governo, que ainda por cima enche a boca a dizer que defende o Serviço Nacional de Saúde e que defende a escola pública e outros serviços públicos, que depois tenham políticas que na verdade os ponham em causa. Todos sabemos como está a saúde e às vezes até, enfim, se destaca mais porque é mais complicado ver aquelas filas à porta nas urgências, os hospitais a fecharem, a obrigarem médicos a fazer 700 e 800 horas extraordinárias. É evidente que sim, mas a educação também, e basta ver os milhares de alunos, nós calculamos que possa andar agora na ordem de 50 mil, mas se calhar mais, que não têm os professores todos, ou as situações também de grande pressão sobre professores para terem que trabalhar mais do que aquilo que são os limites dos seus horários. Por isso também, não o disse porque já está em curso, mas lembro, decidimos manter e até reforçar junto dos professores a necessidade de adesão, participação à greve ao sobretrabalho, à greve às horas extraordinárias e à greve à componente não letiva de estabelecimento. Ontem diziam-nos colegas que há escolas que estão a obrigar à realização de reuniões intercalares na componente individual dos professores de trabalho. Isto é um abuso inadmissível, ainda mais no momento em que o Ministério da Educação fez saber que essas reuniões passaram a ser facultativas. Mas nós lembramos todos os professores, a quem forem marcadas reuniões intercalares de avaliação, sem que as aulas sejam suspensas durante esses dias, porque se assim for, é normal, mas se em cima das aulas forem obrigados a ter estas reuniões, aquilo que lembramos os colegas é que o pré-aviso de greve ao sobretrabalho permite que os professores não participem nessas reuniões.
E aqui não há qualquer tipo de prejuízo, de desconto, seja do que for, porque elas estão a realizar fora do horário de trabalho. E penso que é isso hoje que temos aqui a dizer, quer do ponto de vista das ações, quer do que já vamos adiantando, que são aquelas que são da nossa lavra, quer a apreciação bastante negativa que nós fazemos de um orçamento de Estado, que, como disse, é um orçamento de estagnação, é um orçamento que não valoriza a escola, os professores, e que não cria as tais condições de atratividade de que fala, mas que depois nós olhamos, escalpelizamos, vamos fazer as contas, e, efetivamente é mais do mesmo, ou até talvez em alguns aspectos um bocadinho menos. Se houver alguma questão que queiram colocar, sejam à vontade. Esta proposta que vão entregar ao Ministério da Educação, relativamente aos professores deslocados, também vai ser apresentada e vai ter um subsídio, uma porcentagem? Não, nós vamos trabalhar, nós pensamos que há duas coisas que têm que ser tidas em conta. Por um lado, a deslocação das pessoas, por outro lado, a fixação das pessoas. Os incentivos para atrair professores para as zonas carenciadas passa por, e não só, passa por isto. Não haverá nenhum setor, nenhum outro setor que tenha tantos profissionais diariamente a deslocarem-se. As pessoas deslocam-se, alguns mais, outros menos, diariamente. Há pessoas que fazem 200 km por dia, 300 km por dia, e fazem-no não é por gosto, é por causa que têm a família, porque têm filhos pequenos, porque têm idosos a cargo, porque têm que lá ir à noite, porque têm que tratar de coisas da vida deles. E o preço dos combustíveis é uma coisa completamente, neste caso, insuportável, sim, eu sei, insuportável para os professores. Depois, a fixação. E a fixação pode ser, em alguns casos, uma renda, noutros casos até a compra de uma habitação, porque há professores que, se tiverem condições, embora sejam do Norte ou do Centro e possam vir para Lisboa ou para o Sul, até podem querer acabar por ali ficar. Mas não tendo condições não ficam. Portanto, nós iremos ter propostas que vão no sentido do pagamento da renda, por um lado, de apoios à renda, e, por outro lado, de também apoios à deslocação, nomeadamente tendo em conta o custo dos serviços públicos, pois a pessoa optará como é que quer ir. Em relação à habitação, parece-nos a nós que não tem muito sentido, porque as pessoas têm que viver numa casa se vem de 70 km, de 60, de 50 ao som da terra, né? Porque senão é como eu disse, qualquer dia, para poderem pagar a renda, o que nós temos são as pessoas a concorrerem para mais de 70 km para poderem ter apoio, porque se ficarem na terra onde nasceram e onde vivem, podem pagar uma renda enormíssima que não tem apoio nenhum, né? E isso, portanto, não tem nenhum sentido. Portanto, vamos apresentar essa proposta e vamos fazê-lo, portanto, muito rapidamente, tendo em conta até agora aquilo que está previsto no Orçamento do Estado. E já agora dizer que é uma coisa curiosa, porque assim, estes 35%, ainda por cima, eles prevêem em relação ao salário líquido. O que quer dizer que eles calculam 35%, 1.600 euros, anda à volta de 600 euros, por ali assim, mais euro ou menos euro, mas depois a pessoa não recebe 1.600 euros, a pessoa recebe 1.100. Se recebe 1.100 e paga 600 euros, quer dizer que a sua renda leva-lhe mais de metade do salário que recebe. Mas eles preferem fazer isto ilíquido, porque assim vão pagar a muito menos, não é? Não tem sentido, porque as pessoas fazem, vão às compras, alimentam-se, deslocam-se com o salário que recebem, não com aquele que vem escrito lá na tabela, não é como ilíquido, e por isso nem sequer uma referência a existir devia ser ao salário líquido que as pessoas têm, não ao ilíquido, como é evidente. Tá? Só então eu deixei para o fim porque queríamos deixar esta surpresa porque ao Sr. Ministro das Finanças, porque nós temos sempre uma adoração especial do Sr. Ministro das Finanças, porque é alguém que nos merece essa admiração. O Sr. Ministro das Finanças disse ontem de manhã na rádio, vinhamos nós na viagem para cá, que não cede aos professores porque não cede aos setores, aos professores, como há pouco disse, só porque tem organizações com um forte poder vocal.
nós vamos, de facto, o Sr. Ministro nem sabe qual é o poder que nós temos de vocalizar a luta. E, portanto, no dia 23, o Sr. Ministro vai ter à porta do Ministério das Finanças a voz dos professores das 10 às 6 da tarde. Ele vai ouvir o que são as reivindicações dos professores. É uma ação que costuma haver a manifestação nacional de, greve nacional de, depois vamos ter uma ação que vai chamar uma vocalização nacional dos professores. Ele vai ouvir o tom da voz dos professores ali o dia todo, que é para percebê-los bem. Portanto, nós vamos, dia 23, a partir das 10 da manhã, 10, podem ser 10h30, nós depois dizemos a hora certa, uma ação junto ao Ministério das Finanças de vocalização dos professores, que é para o Sr. Ministro de Medina, para a próxima, quando se lembrar de falar no poder forte da vocal dos professores, pensar duas vezes, porque depois pode ainda ter em tom mais elevado, não é? E, portanto, nós, dia 23, vamos mostrar ao Sr. Ministro Medina o que é o poder e a força da voz dos professores. Ele não se vai esquecer. Portanto, lá estaremos. É de segunda, desta a uma semana. O Sr. Ministro, de certeza, que vai ficar satisfeito. E nesse dia vai lá aparecer à janela, que é para poder ouvir melhor. Não tenho dúvidas nenhuma.